Fez um bom clássico com o Fluminense e hoje foi absolutamente superado pelo Flamengo. O Flamengo fez um jogo confortável hoje numa decisão de título, num jogo que valia a taça e de maneira muito merecida conquista esse troféu da Supercopa. E o Felipe entende isso melhor do que ninguém. Então, para você pegar aquilo num pouco tempo e fazer jogadores respeitarem treinador entender o que é o ambiente do Flamengo, o Flamengo não fritar um treinador em pouco tempo porque não tem um título, só o Felipe naquele momento poderia casar, combinar isso. E sim, quando ele fala que ele conhece tudo isso, não é pelo pouco tempo de trabalho, é pelo muito tempo de vivência que ele tem. Então a coisa flui de uma maneira melhor. Aí quando a gente vai para dentro do campo falar, vai muito além de ser o Felipe Luiz ou de você olhar e falar, não, porque ganhou a Supercopa, então o ano vai ser bom. Eu acho que é animador esse final de coletivo, esse final do 3 que a gente passa ali, que ele falou, estou muito feliz porque o jogador X foi bem, Y foi bem, Z foi bem. Eu acho que há uma sensação hoje dentro do Flamengo, do torcedor, de felicidade, não é só por ganhar do rival, por levantar uma primeira, que pode ser a primeira de algumas taças no ano. Mas certeza. O Flamengo, ele hoje foi vencedor fazendo o que o treinador quer, o que o treinador acredita, e não simplesmente porque entrou uma bola do Bruno Henrique de cabeça aos 85 minutos do segundo tempo e venceu o clássico. Não. O treinador queria que o time pressionasse, como ele fala na coletiva, o time pressiona. Fosse dominante, o time domina. Que o time tirasse o que o adversário tem de melhor, que é a bola chegando no pé do Marlon e do Gregory para tentar acelerar para buscar alguém. Tirou. Sabe? Tira qualquer chance de uma bola chegando pelas beiradas com a associação do Botafogo. Tira qualquer chance do Igor participar do jogo. Bola direta que você tem que buscar no Igor Jesus, toda hora muito mal quebrado. O Igor tem quase que baixar no meio de campo para participar do jogo. Não participa, então não tem o Igor Jesus nem no meio, nem no ataque. Você desmonta um time que é bom. O Botafogo não é um time ruim porque perdeu hoje. Claro. O problema é que o Textor topou que a temporada dele comece de uma forma mais tardia. E não é também porque perdeu a Supercopa que acabou 2025. Vai começar o Brasileiro e os caras estão sem treinador. Mas olhando pro Felipe, é isso. O Felipe, eu acho que ele está muito tranquilo, satisfeito. E ele fica muito à vontade de falar o que é o Flamengo, porque ele vive o Flamengo há algum tempo. Campeão e muito respeitado como jogador, muito respeitado já como treinador. Uma taça para chamar de sua. E o Flamengo ganhou com uma cara que o Felipe vem tentando dar. Quando você vê que isso é sinônimo de um trabalho que está sendo bem feito, você pode olhar para a temporada e falar, olha, esse time sabe o que está fazendo, o treinador sabe o que está pedindo e o elenco que tem muita qualidade está respondendo. Se aproximou o Bruno do Plata, não é que o Bruno seja 9 ou que o Plata seja... Não, se aproximou os dois. Você tem dois caras abertos que participam. Quando você quebra uma bola, o André até pediu depois para a gente separar para falar do segundo gol, vou deixar para ele falar. As coisas estão combinadas. A pressão é combinada, quem você tira do jogo do adversário é combinado, como você ataca é combinado, e você olha para a entrevista, o treinador confirma isso. Então, a grande notícia para mim não é só a taça, é como a taça veio e como você consegue olhar e falar, ó, são 19 jogos do Felipe Luiz. Não temos que sentenciar nada, nem da carreira dele, nem do Flamengo, que acabou, não tem nenhum mês de trabalho. Não começou a temporada do Botafogo. Embora tenha feito uma boa partida contra o Fluminense. Fez um bom clássico com o Fluminense e hoje foi absolutamente superado pelo Flamengo. O Flamengo fez um jogo confortável hoje numa decisão de título, num jogo que valia a taça e de maneira muito merecida conquista esse troféu da Supercopa. É um aviso a todo mundo, porque eu concordo com o Pedro. Acho que tem poucas possibilidades de acontecer com o Felipe Luiz o que se passou com outros treinadores nesse momento em que o Flamengo é candidato a tudo. Ou jogadores saciados não se entregam da maneira como deveriam, e eu não estou dizendo que é corpo mole, que é de propósito, não. O trabalho não é levado no percentual de compromisso do grupo como deveria. Ou não obedecem ao seu técnico. Não acho que isso vai acontecer. Nem uma coisa e nem outra. E isso é um grande problema para as demais equipes que são candidatas, porque o elenco do Flamengo é o melhor do Brasil e do continente sul-americano. Assim, com alguma distância para os demais, como nós vimos hoje, quem estava no banco do Flamengo, as substituições que o Felipe pode fazer. Volta do Luiz Araújo. Ainda tem o melhor centroavante do Brasil para voltar em algum momento da temporada. Cebolinha e etc. O Bruno Henrique chorava no final do jogo por causa de tudo que aconteceu, o tempo que ele fica fora, as lesões que ele teve e tudo mais. Não era um jogador considerado titular, talvez não seja um jogador considerado titular. Decidiu hoje de novo. O gol que ele faz com o gramado assim é de jogador diferente. Sensacional. Diferente. O Flamengo tem esses jogadores em maior quantidade do que os seus concorrentes. Sempre
resolvendo em jogo grande. Não é o cara de fazer o terceiro gol numa goleada contra time pequeno, ou o quarto num jogo já resolvido contra um time grande. O Bruno tem um caráter decisivo muito grande. O professor, eu já vi. O segundo tempo do São Paulo contra o Corinthians foi um belo segundo tempo, né? Muito bom. A estreia desse time titular do Botafogo contra o Fluminense foi um bom jogo do Botafogo, inclusive sobrou para cima do Fluminense. De novo, fisicamente, tecnicamente, sobrou. Mas esse nível de atuação até agora eu não tinha visto. Hein? É o time mais a caminho de estar pronto no Brasil, né, William? Boa noite para você, para os companheiros. Boa noite. O André lembrou, tem um residual muito importante do ano passado. Nós estamos falando de um técnico que não é pelos títulos, né? Esse já é o segundo título dele. Ele tem um ano como técnico retroagindo à categoria sub-17. Tem títulos também nos juniores. Eu preferiria falar do como, não do o quê. Como ele consegue passar as suas ideias. Porque não é só porque até outro dia estava jogando. Tem muita gente que até outro dia estava jogando e não consegue fazer isso com os times que treina. Que não tem a sinceridade. Uma sinceridade muito, muito direta e sem se comprometer que ele tem nas coletivas. Ele definitivamente é um técnico que sabe o que quer. Ninguém está falando que ele vai ser pentacampeão mundial pelo Flamengo em 5 anos seguidos, que vai ganhar o Mundial de Clubes, que vai ganhar tudo. Não é isso. Mas dentro da amostragem que a gente tem de trabalhos no futebol brasileiro, é um trabalho muito bem encaminhado. E a gente não pode esquecer que é um choque térmico em relação ao que o Flamengo tinha. Isso é um choque térmico. Boa Olha lá, Se quer casar, fala com a imagem. Parabéns. Mas eu me referi... Aí na sua aula lá. Eu me referi Pode usar. em relação ao Tite, né? Que para os olhos rubro-negros era o anti tudo isso. O Tite tem lá suas ideias, a gente respeita, ele chegou a uma condição de 2 Copas do Mundo, ninguém chega à toa, mas é inegável que esse é um estilo que agrada muito mais, não só o torcedor rubro-negro, a todo mundo que gosta de futebol. O Botafogo hoje foi aparecer no jogo com um chute do Alex Telles, quando eram 33 minutos do segundo tempo. E mesmo os elogios que o Felipe Luiz faz à qualidade individual dos seus jogadores, ele os faz dentro de um contexto de potencializar o coletivo. A gente não está falando porque você falava do Flamengo, não, tem tantos bons jogadores que podem resolver, a gente não está falando de tirar coelhos da cartola. Que era o que acontecia. Então, mas aí quando é que você tem que tirar coelho da cartola? Quando não faz um bom jogo, quando as jogadas não são bem concatenadas, quando a torcida está vendo o jogo e percebe que só vai ganhar se alguém tirar um coelho da cartola. Não é isso que acontece com esse time. Esse time sabe o que está fazendo em todas as posições, e hoje ele até deu a cara para bater na coletiva, inclusive em relação aos que eventualmente não se encaixaram nisso, que é o caso do Alcaraz. Então é um trabalho muito bem estruturado. Daqui a pouco vai aparecer gente, a primeira derrota do Flamengo, o primeiro título que o Flamengo não ganhava, vão falar assim, vocês não disseram que era o melhor trabalho do mundo. Não, é por isso que eu quero me pegar ao como, não ao o quê. E ainda tem o quê, hein? Tem Copa do Brasil para contar, tem agora a Supercopa, mas não é a isso que eu estou me referindo. É a maneira como o Flamengo, acho que até o Flamengo, do ponto de vista da diretoria, menos premeditado, mas acabou achando um caminho muito interessante de um ex-jogador, que como jogador ele já era inteligentíssimo. A gente já percebia que era um candidato a técnico de futebol, por tudo, pela liderança. Eu acho que ele junta as duas coisas que são muito difíceis para um técnico. Geralmente um técnico ou é muito teórico, ou ele é meio paizão e psicólogo. E ele consegue juntar as duas coisas. Ele é o tipo do cara que, se precisar, ele mostra como se faz. Então, eu acho que o Flamengo, nesse momento, realmente começa um grande ano a partir da filosofia de seu técnico. Isso é muito raro no futebol brasileiro. Tem gente montando elenco antes de ter o técnico, que é o primeiro passo para você dar com os burros na água. O adversário do Flamengo não tem o técnico até agora. Por exemplo. Esse é um ponto. E em relação ao Botafogo, claro, não está tudo perdido, mas está muito claro que o Botafogo hoje é menos do que era. E precisa tomar alguma atitude em relação a isso. Mas me parece que é menos do que era deliberadamente. Escolheu estar assim agora. Não é que uma opção. Também é porque eu acho que é uma outra, acho que até para passar por alto. Não é que
escolheu começar o trabalho começou e não é o que era no passado. O Botafogo escolheu não trabalhar até agora, escolheu, vamos levando aí para ver quem interessa lá na frente. E daqui a pouco a gente até vai falar, porque não tem o treinador, aí são jogadores que deixaram a equipe, ok, tiveram outras propostas, enfim. O que está afetando mais esse Botafogo? E se o Botafogo vai conseguir sarrafo lá no alto, como é cobrado, porque é difícil achar um Luiz Henrique, difícil achar um Almada, difícil achar um treinador para encaixar que nem encaixou o Arthur Jorge. Tem muitos desafios aí para o Botafogo, embora ainda seja um time muito bom. Reforçar o que era forte, às vezes é mais difícil do que reforçar o que é fraco. Exatamente. Porque você reforça o que é fraco, tudo é aceitável. Porque chega uma hora que é só dali para frente. O Botafogo já deu esse passo à frente. Felipe Luiz acabou de falar isso. Onde vamos arranjar outro Arrascaeta? Exatamente. E ele ainda tem um. Até para o próprio Flamengo é difícil também. Elton, tudo bem com você, meu querido? Tudo bem, Bom ter você aqui, hein? Muito bom. Sempre passando a bola para você, recebendo suas mensagens aqui. Olha, estou no Sport Center, avisa e tal. Bom ter você aqui com a gente agora. O aposentado das figurinhas, né? Nunca mais figurinhas, Não, hein? Já pendurei. Não. Você precisa voltar àquela linha de produção que é importante. Anima a gente, viu? Anima a gente. Não, parei no auge. Muito respeitosos. Parou bem. Parou jogando bem. Esse soube parar. Parei no auge. Viu a volta olímpica. Fiquei impressionado, que a gente já estava vendo ano passado, mas assim, com a movimentação, como dificulta a vida do adversário essa linha de frente do Flamengo. Então ali são as associações do Plata com o Bruno Henrique, e aí do Gerson com o Wesley. A gente pode falar de cada. O Wesley tá voando assim, e aí o Bruno Henrique vem para um lado, aparece no outro, o Michael do outro lado, o Alexandre, enfim, é um inferno para o adversário, é um inferno, é muita movimentação. Quando você vê um tá aqui, o outro tá lá, o estava na esquerda, já veio para a direita, e é assim que tem que ser o futebol, né? Mas é impressionante como isso funcionou logo de cara, assim, aí no 1º de fevereiro as coisas já estão funcionando. É isso, William. Boa noite para você, boa noite, companheiros do Esporte. Imagina se o campo tivesse seco, né? Nossa! E mostrou isso num campo pesadíssimo. Enquanto o professor estava falando, estava refletindo exatamente a mesma coisa. Aliás, os professores também têm essa missão, né, de fazer refletir. Como todo técnico tem ideia, né? E a gente sabe que no Brasil muitos têm as suas ideias. A questão é como você vende as suas ideias. Porque Felipe Luiz trabalhou com o Simeone, que vendia a ideia de um time sólido defensivamente. E o Felipe Luiz trabalhou com o Jorge Jesus, que pregava que o time tinha que ser intenso e atacar o tempo inteiro. Então, é como você vende as suas ideias. E os dois venderam muito bem. E ele bebeu dessa água. A gente está numa era de coletivas em que o técnico vai com o auxiliar. Às vezes o auxiliar fala mais do que o treinador. Muitas vezes o auxiliar dá mais treino do que o técnico. Às vezes o técnico não se comunica como o auxiliar se comunica. O Gabriel falou sobre isso, sobre Tite, como o Tite o tratava. E o filho do Tite é que conversava mais com ele do que o próprio Tite. Então a gente está numa era onde você tem uma comissão técnica onde todos têm vozes ativas. Não que, obviamente, nessa comissão técnica do Flamengo, seus auxiliares não tenham, mas a gente vê claramente o cara das ideias. E quando ele fala dessa reunião com o Alcaraz, quando ele fala da conversa que teve com o Gabriel, com a conversa que teve com o Fabrício Bruno, ele traz realmente que eu tenho essas ideias, né? Eu tento vender essas ideias para os meus jogadores. Ele citou que o Pedro, quando voltasse, ele teria que se esforçar para fazer o time jogar também em função de um dos melhores atacantes da América do Sul. Então, ele sabe vender essas ideias e tem, talvez, na sua principal ideia, os jogadores terem a bola. Você citou os jogadores de frente. Coisa que o Botafogo não... Quem vende ideia para o Botafogo hoje, né? E quem vendia na temporada passada e os jogadores compraram... É o Leiria que talvez venda a mesma ideia do ano passado, tenta não mexer muito, né? Muito diferente. Mas totalmente. Quando teve que ter ideia hoje, o André falou... Aí complicou, né? O Fluminense deixou Marlon e Gregory livres. Hoje, quando ele não teve a bola chegando, teve que vender ideia. O Fluminense estendeu um tapete vermelho para o Savarino, né? Coisa que o Flamengo não fez. E assim, nada contra quem está comandando o Botafogo agora, porque uma coisa é você... ter a certeza de que você estará ali trabalhando todos os dias até te demitirem. Sim. Né? Outra coisa é você ser interino e saber que em algum momento alguém vai tomar o seu lugar. Você está ali provisoriamente. E uma coisa é você ter o tabuleiro na sua frente e você precisar mexer as peças quando o seu adversário consegue lhe desestruturar. Acho que o Botafogo ainda não tem isso.
Então, essa intensidade que a gente já viu o Flamengo ter em outras versões, com outros jogadores, ela se replicou do fim de 2024 para cá. Porque sempre foi o desejo do torcedor do Flamengo reviver 2019. Tanto que entra técnico, sai, volta o Jorge Jesus. Eu acho que o Felipe Luiz, como bebeu dessas duas águas boas, né, Simeone e Jorge Jesus, ele traz tudo o que o torcedor do Flamengo quer daqui para frente. E como ele já disse que também se adapta aos jogadores que tem, ele falou que o Plata estava colocando o pé na porta para entrar no time titular, ele usou essa expressão, estava entrando na minha sala aqui para praticamente pedindo, né, o campo falou, e ele usou uma expressão inclusive do Tite, né, que foi técnico dele na seleção brasileira, ele mostra que sabe lidar com um elenco que alguns ainda não são tão estrelas assim, algumas saíram, né, Davi Luiz, Gabigol, etc. Mas é o mesmo Flamengo quis também, né? Que o Flamengo quis. Ok, tudo bem. E continua tendo um time muito competitivo. E outros coadjuvantes também acabaram saindo. Mas eu acho que tudo que a gente viu em 90 minutos, é verdade, é um recorde de início de temporada, contra um adversário muito forte, mas ainda sem alguém que venda as ideias, é algo, obviamente, promissor para um time e um elenco que pode lidar com isso durante muito mais tempo na temporada. Com um técnico que sabe vender ideias e com um técnico que você olha e diz, a cara do time é ele. Não auxiliar, não o dirigente, o diretor, o presidente. Eu acho que isso é muito importante também para que o Flamengo no campo dê certo. Sem dúvida. Não me incomoda a figura do Emiliano na entrevista, do Kleber, do Sampaio com o Matheus. Eu não acho que o Flamengo joga mais bola hoje porque o Felipe dá entrevista. E eu acho também que o Felipe, ele tem uma coisa diferente. O Sampaoli não conhece o Flamengo como o Felipe conhece. O Tite, 1 ano de Flamengo, não conhece o Flamengo como o Felipe conhece. O Domi, o Renato Gaúcho conhece muito de Flamengo, talvez mais por outra perspectiva. O Jorge Jesus também não conhecia. O Jorge Jesus também não conhecia. Eu acho que é muito mais uma situação... O Felipe, ele tem algo que é único. Talvez o Felipe não tivesse o nível de trabalho que tem hoje se tivesse iniciado a sua trajetória como técnico profissional, time profissional, em outro clube do Brasil.